Boa noite, graça e paz. Vamos iniciar então mais uma live aqui pra gente decorar, fazer nosso Bible Journaling. Eu ouvi mais uma mensagem aqui que eu tenho para vocês, referente a esse capítulo 3 de Gálatas, o versículo 26. Eu quero conversar com vocês sobre, através desse versículo, qual é a nossa identidade. Se alguém chegasse para você e perguntasse assim, quem você é, o que você diria? Tem muitas pessoas que passam por crise de identidade, né? Muitas pessoas que não sabem quem são, se sentem perdidas, se sentem sem direção. Então esse versículo ele me fez pensar e refletir porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então esse versículo ele nos diz quem nós somos. Nós somos filhos de Deus quando nós colocamos a nossa fé em Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós passamos pelo batismo, nós deixamos de ser criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Então, aqui em Gálatas, não só no versículo 26, mas também no versículo 27, continua dizendo que todos nós que nos batizamos, nós nos tornamos unidos em Cristo, com Cristo. Somos um só em Cristo. E nós tornamos também co-herdeiros com Ele, segundo as promessas de Deus. Então, tudo aquilo que é prometido na palavra, né, se torna também para nós, se torna para a nossa vida, porque nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Então, a fé em Cristo ela transcende todas as diferenças. Ela alcança homens, ela alcança mulheres, ela alcança todos os tipos de cidadania ou cor, todos os tipos de pessoas. Todos que creem pela fé em Cristo são filhos de Deus. Então, todos os crentes, né, que participam dessa promessa de sermos filhos de Deus, são abençoados não somente como se fôssemos filhos de Abraão, mas como filhos de Deus por adoção. Então, nós somos irmãos de Cristo, né? Através da nossa fé nele. Então, às vezes, a gente esquece quem a gente é, às vezes a gente fica perdido com aquela crise de identidade, quem eu sou. Muitas pessoas vêm falar, você é assim, você é assado, ou depreciar. Mas a gente tem que lembrar daquilo que Deus nos diz que nós somos. Nós somos filhos amados. Nós somos cordeiros com Cristo. Nós temos a promessa da salvação, da eternidade. Nós somos amados por Ele, como filhos mesmo, verdadeiramente. Não como criaturas, como servos, como amigos, mas como filhos. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz é a verdade sobre quem nós somos. Somos filhos amados de Deus. E a nossa identidade, ela deve estar nele. A partir do momento em que nós aceitamos, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos de ser só uma criatura e passamos a ser filhos de Deus. Temos acesso livre ao Pai, né, acesso de comunhão com Ele. E isso só foi permitido por causa do Senhor Jesus, por causa da morte do Senhor Jesus e através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então nós temos esse livre acesso para conversar com Deus como nosso Pai Celestial, como um Pai que nos ama, que se importa conosco, que quer nos ajudar. Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode dar ouvidos a outras coisas que não são o amor, a paz, o cuidado, o conforto, a misericórdia. Tudo aquilo que nós necessitamos que vem do Senhor, que é nosso Pai. Então viver sem saber quem nós somos, ou para que caminho seguirmos, é quando nós não reconhecemos essa paternidade do nosso Pai Celestial, quando nós não valorizamos, quando nós não enxergamos, quando colocamos barreiras para deixar Deus derramar todo o seu amor, toda a sua graça sobre nós. Então, quanto mais a gente busca Deus, quanto mais a gente quer estar em comunhão com Ele, mais Ele derrama do teu amor, da tua graça sobre nós. Mas quanto mais nós nos afastamos, quanto mais nós criamos barreiras, mais nós temos confusão e crise
de identidade. Nos sentimos inferiores, nos sentimos desamparados, nos sentimos que não somos amados. Então, para a gente lutar com essas situações, a gente deve reconhecer Deus como nosso Pai, aquele que supre todas as nossas necessidades, aquele que nos ama. A palavra de Deus diz, né? Mesmo que a mãe que amamenta um filho abandona o seu filho, eu não abandonarei. Então, o Senhor nunca vai nos abandonar, nem dar as costas para nós. Então, é essa identidade que tem que estar no nosso coração. Nós somos filhos amados de Deus. Não importa o que outras pessoas digam, não importa os pensamentos negativos que venham à sua mente. O que importa é a verdade que o Senhor diz na sua palavra. Então, a gente não deve dar ouvidos a essas vozes, ou as pessoas, ou vozes em nossos pensamentos, que nos julgam, que nos criticam, que nos fazem sentir inferiores, que nos desvalorizam, porque nós somos valorizados por Deus, nós somos amados por Deus, nós somos reconhecidos como filhos amados. Ele se importa conosco. Ele quer o melhor para nós. Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Então, nós somos valiosos e amados por Deus. Tem outros versículos também que eu quero ler com vocês, além desse aqui, que fala, né? Quem realmente nós somos como filhos de Deus pela fé em Cristo. Existem outros versículos em que a gente deve também gravar, anotar, guardar, para quando a gente estiver se sentindo mal, quando a gente estiver se sentindo sozinho, que ninguém nos ama, que ninguém se importa conosco, para a gente trazer na nossa memória. Um está em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 25. Diz assim: nós somos perdoados por Deus. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos receberam a condição de serem considerados justos diante dele. Por meio do ato, nos redime de nossa escravidão ao pecado, realizado por Cristo Jesus. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, como sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Então, quando nós nos sentimos culpados, quando a gente acha que não temos mais solução, não temos mais conserto para os nossos problemas, para os nossos erros, nós temos que crer que nós somos perdoados por Deus. Toda vez que nós nos arrependemos daquilo que nós fizemos, entregamos e confessamos ao Senhor, nós somos perdoados. Mediante, a morte de Cristo, nós somos perdoados dos nossos pecados. Então, nós temos a certeza de que nós somos perdoados. E também não somos condenados. Portanto, não há nenhuma condenação esperando por aqueles que estão em união com Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1. Então, nós não somos condenados. Toda vez que sentirmos culpados, a culpa vier martelar sobre os nossos erros, sobre os nossos fracassos, sobre as coisas que não deram certo no passado, toda vez que aquilo voltar à tona na nossa mente, ficar remoendo aquilo, fazendo mal, uma coisa que já passou, que não tem mais volta. Então, o Senhor diz que nós não somos condenados. Uma vez que Ele nos perdoou, acabou uma nova vida, Somos nova criatura, uma nova vida em Cristo. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha acabou e uma nova vida teve início. 2 Coríntios 5,17. Então, nós não somos mais condenados, nós somos novas criaturas. A partir do momento em que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nos confessamos e seguimos nossa vida, nós somos novas criaturas. E assim nós somos santificados. Portanto, consagre-se e sejam santos, pois eu sou o Senhor seu Deus. Guardem meus decretos, pondo-os em prática, pois eu sou o Senhor que os santifica. Levítico 20, 7 a 8. Então, nossa identidade também em Cristo nos santifica. Porque o Senhor é que nos santifica a partir do momento que nós nos esforçamos por cumprir os seus decretos, a partir do momento em que nós buscamos obedecer, ser fiel, por mais que nós sejamos falhos e fracos, mas nós desejamos ser melhores dia após dia. É Ele que nos capacita a ser melhores, é Ele que nos santifica. Então, nós somos filhos amados, como eu coloquei aqui em Gálatas 3, 26. Nós somos praticantes de boas obras, Efésios capítulo 2, 10.
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, quando nós estamos em Cristo, quando nós somos, obra-prima de Deus, nós começamos a realizar as mesmas boas obras que o Senhor fez aqui. O Senhor diz que a gente iria reservar coisas grandiosas, muito maiores do que a que Ele tinha feito aqui na terra. Por quê? Porque quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, deixando Ele agir, Ele realizar essas grandes obras, então nós somos praticantes de boas obras porque somos guiados pelo Espírito Santo. Nós tornamos um com todos os irmãos em Cristo na humanidade, um só corpo. Então não há barreiras entre nós, não há barreiras entre toda a humanidade para aqueles que aceitam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que se torna filhos de Deus. Nós somos irmãos, nós somos um só povo diante de Deus. Então nós podemos encontrar auxílio, encontrar ajuda naqueles que são nossos irmãos em Cristo. Graças a Deus, Jesus, o ungido, nos guiou e nos capacitou a participarmos das mesmas bênçãos que o povo santo, se unirmos a este e se não somente formos fiéis junto com os fiéis desse povo. Efésios 3:6 e Romanos 11:16, 18. Então a bênção se expandiu não só para o povo de Israel, mas ela se expandiu por toda a humanidade quando o Senhor Jesus veio para salvar toda a humanidade. E nós nos tornamos todos um só povo mediante a Cristo, Então aqui a gente pode ver as nossas identidades, quem nós somos no Senhor. Nós somos filhos amados, nós somos perdoados, nós somos libertos, Nós não somos condenados, nós somos libertos, nós somos santificados, nós somos nova criatura, nós somos praticantes de boas obras, nós somos capazes de realizar grandes coisas mediante a Cristo. E nós nos tornamos uma só família, um só povo, diante de Deus. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês sobre a nossa identidade em Cristo. Sabe, eu não sei nem como explicar como o Senhor me fez refletir sobre isso. Mas eu tenho até uma camisa que tem escrito assim, identidade. Eu adoro essa camisa e com uma cruz. Que é escrito identidade. Então, a nossa identidade, ela tem que estar em Cristo. Quando alguém vai perguntar para você quem você é, como você iria se expressar? Então, a primeira coisa que você deve dizer é: eu sou filha amada de Deus. Porque quando nós nos sentimos filhos amados de Deus, nós nos sentimos felizes. Porque é isso que nos faz, ser felizes realmente. Porque olha quantas bênçãos nós alcançamos a partir do momento que nós aceitamos ser filhos de Deus. Nós aceitamos ter o Senhor como Senhor e Salvador na nossa vida. Para que a gente não dê ouvidos as outras coisas ruins que dizem sobre nós, que querem colocar, taxar sobre nós, ou fazer sentir mal, fazer sentir desamparados, mal amados, porque nós temos o amor do Senhor, nós temos consolo, conforto, em qualquer momento, em qualquer hora que a gente for buscar a Deus nas nossas orações, está sempre de braços abertos a nos acolher e a derramar da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia sobre nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, Deus abençoe a todos, uma semana abençoada, em nome de Jesus para todas nós. Um beijão a todas, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau!